Este é o tema da mensagem de hoje, no telão. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus tem profetas dele aqui nesta terra. Não são os falsos profetas, são profetas que ele chamou, que ele levantou, que ele respalda. E por isso, esses profetas, quando são cridos, quando são ouvidos e obedecidos, estes prosperam. Em 2 de Crônicas 20, versículo 20 diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Senhor Jesus Cristo, em teu nome, Senhor, estou aqui nesta noite como teu profeta, Senhor, para falar em teu nome ao teu povo que te busca neste lugar, para ser, ó Senhor, a tua boca, a partir de agora, aos teus filhos que esperam em ti e confiam em ti. Por isso, Pai, eu lhe peço que nada se perca pelo caminho, que tudo, ó Senhor, que tu quiseres revelar aos teus filhos, que assim se faça através da minha vida, que assim se faça através da minha boca, para que haja a manifestação do teu poder e da tua glória na vida dos teus filhos. Porque sabemos, ó Senhor, que tu nos chamaste para a vitória e não para a derrota. E estamos aqui te buscando. Estamos buscando a tua voz para termos a direção correta do nosso viver aqui como cristãos, como teus seguidores. Por isso, ó Pai, me ajuda, Deus, a transmitir esta mensagem à tua igreja. Me ajuda, Senhor, a partir de agora, porque é o Senhor quem convence, não sou eu. É o teu Espírito que tem o poder de convencer. E assim eu lhe peço que a tua igreja seja convencida da tua palavra, seja convencida da tua verdade, que será a partir de agora pregoada pela minha vida neste momento, Senhor. Que o Senhor me use conforme o teu querer, que as minhas cordas vocais, que os dons que estão em meu espírito, Senhor, que são teus, venham agora ser revelados, venham ser manifestados, e que o teu povo, que clama a ti, Senhor, com reverência, que clama a ti, Senhor, com a fé ativada, que clama a ti, Senhor, prostrados, porém de olhos abertos, com sabedoria, com entendimento, venham receber os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo e terem a visão do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, minha amada e querida esposa, abençoada pastora. Louvado seja Deus pela tua preciosa vida. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, é com temor e tremor que subo todas as vezes a este altar. É com temor e tremor que tomo a posição a qual Deus me confiou para falar ao seu povo através da sua igreja, através do seu altar. E eu sei o tamanho e o peso da responsabilidade que está
sobre os meus ombros. Responsabilidade esta que darei conta ao Senhor no dia do juízo. Eu darei conta ao Senhor de toda a palavra que sair da minha boca. E com temor e tremor digo-vos que não foi eu que escolhi ser profeta de Deus nesta terra. É com temor e tremor que eu vos digo que o Senhor me escolheu e o Senhor me levantou para pregoar o seu nome aos seus filhos, às suas ovelhas aqui nesta terra. E a função de um profeta, nós entendemos que no antigo pacto, não é a mesma função de um profeta no novo pacto. O profeta no antigo pacto, ele condenava. O profeta no antigo pacto, ele trazia decretos de morte. O profeta do antigo pacto, ele trazia julgamento. E ele acusava em nome de Deus. Porque o povo não conhecia Deus, não tinha a noção de Deus, e Deus, então, pela vida do profeta, fazia essas coisas com o seu povo. O profeta do novo pacto, ele tem um chamado específico, totalmente diferente do profeta do antigo pacto. O profeta do novo pacto, ele tem um chamado para revelar a palavra de Deus. O profeta do novo pacto, ele tem uma responsabilidade, um compromisso de guiar a igreja pelo reto caminho. Sustentar e edificar a igreja através da palavra de Deus. Ou seja, há uma necessidade da igreja conhecer a palavra, para que na palavra a igreja seja edificada. Não com shows, não com atrações, não com movimentos, mas com a revelação da verdade que liberta. O profeta do novo pacto, ele tem a responsabilidade de trazer esta verdade, de trazer luz à vida dos filhos de Deus. Ele tem a responsabilidade de trazer alegria, porque ele anuncia o evangelho de Jesus Cristo. E evangelho significa boas novas de grande alegria. Então, a alegria que um profeta tem que trazer às ovelhas de Cristo é a alegria do conhecimento da verdade que liberta. Amém? O profeta no novo pacto, ele traz pela revelação da palavra o consolo às almas aflitas. O profeta do novo pacto, ele torna o povo de Deus mais íntimo de Deus pelo conhecimento que lhe é revelado. O profeta ensina a viver o verdadeiro cristianismo. Ele encoraja com sabedoria, ele ensina o povo a obedecer a Deus. Então, quando a Bíblia Sagrada diz, crede nos seus profetas e prosperareis, nós entendemos, igreja, a necessidade de obedecer o que Deus diz pela boca do profeta. Porque se o profeta diz aquilo que Deus diz, quando se obedece o profeta, está se obedecendo a Deus. Ok? Está claro isso? Então, o profeta de Deus, ele vai dizer as palavras de Deus. E para crer no profeta, então é necessário obedecer. Está ligado uma coisa com a outra. Eu só posso crer no profeta se eu obedeço o que ele fala. Amém? Então, automaticamente eu obedecendo, eu estou obedecendo a Deus. Muitas pessoas perecem porque não ouvem a voz de Deus através dos profetas. Não creem nos profetas. E como eu disse, há profetas de Deus nesta terra. Há muitos profetas de Deus, assim como Elias, pensava que tinha ficado só ele, e Deus disse, não, eu separei os meus, eu tenho. Então Deus tem, amados. Nós sabemos que tem muitos falsos profetas, sim, mas tem muitos profetas de Deus, chamados e levantados por Deus para anunciar a verdade de Cristo.
Então, nós temos que entender a importância disso. A importância de nós ouvirmos a voz dos profetas que falam em nome de Deus. Aquele que tem a voz profética verdadeira, que quando você ouve, testifica no teu espírito da verdade. O povo de Deus tem que caminhar ouvindo a voz profética. Em 2 de Crônicas 20, versículos 1 e 2, olha, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Amados, na nossa vida, todos nós, ouça bem, estamos todos sujeitos a situações contrárias na nossa vida. E essas situações contrárias nós podemos ter como exércitos que vêm contra nós. Ok? Todos nós estamos sujeitos. Então aqui nós vamos ver este caso específico, onde três exércitos vieram contra Josafá. Versículo 3 diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. Então, antigo pacto, judeu, necessidade, crise, situação difícil, a primeira coisa era jejuar. Ok? Então, era o que eles faziam. Nós, hoje, situação de crise, situação de medo, situação contrária, nós temos que fazer o quê? Jejuar? Claro que não. Buscar ao Senhor. Temos que buscar ao Senhor. Temos, em oração. Porque Josafá teve medo. Igreja, o medo, ele é benéfico, dependendo da medida. Ter medo é natural e é bom. Mas, além da medida, ele já pode se tornar covardia. E isso é mal. Porque aqui Josafá, quando teve medo, o que ele fez? Buscou a Deus. Então tem situações que Deus permite sim vir para a nossa vida, para nós sentirmos um pouco de medo. Para quê, pastor? Para aumentar a nossa intimidade com Ele. Para aumentar meu relacionamento com Ele. Para melhorar o meu relacionamento com Ele. Então, igreja, é muito importante nós entendermos toda esta situação que é revelada nesta passagem. Versículo 4, olha: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Então, Josafá, estava lá, o rei de Judá, com medo, buscando ao Senhor, convocou todo o povo e falou: vem comigo vamos buscar Deus. Congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Por quê? Eram 3 exércitos que vinham para guerrear contra um. 3 exércitos de um número muito maior do que o exército de Judá. E vinham 3 somados para exterminar o exército de Judá. Então, criou-se um medo em todas as pessoas, e todas as pessoas foram buscar a Deus. E nós podemos perceber algo interessante aqui. Que quando eles receberam a notícia que vinha 3 exércitos para combater Judá, amados, eles não ficaram correndo de um lado para o outro.
Eles não ficaram que nem, desculpa a expressão, barata tonta, perdida, sem saber o que fazer. Por quê? O rei já havia dito, olha, vamos buscar a Deus. Vamos buscar ao Senhor. Então você, quando vem um problema para a tua vida, o que você tem que fazer? Busque a Deus. Busque o reino, busque a igreja. Busque conselhos de alguém espiritual. Busque o socorro. Amém? Então, sabe, em vez de ficar correndo de um lado para o outro, perdido, sem saber o que fazer, calma e busque a Deus. Deus tem a solução sempre. Em 2 de Crônica 20, versículos 5 a 9 diz: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amados, é tremendo. É tremendo isso. Versículo 11 diz: eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Igreja, Josafá, juntamente com o povo, se apresentaram a Deus e apresentaram a Deus a realidade. Trouxeram à memória de Deus aquilo que eles conheciam acerca de Deus, aquilo que eles já tinham entendimento. Eles mantiveram a reta confissão em linha com a palavra. Josafá trouxe à memória de Deus aquilo que era direito deles. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Então Josafá sabia que se ele fosse encarar os 3 exércitos, estavam mortos. Quando Josafá teve a notícia que vinham os 3 exércitos, ele não mandou tocar a trombeta e ajuntar os soldados e se colocar em posição de batalha. Busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Versículos 13 a 15 diz: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então
veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Igreja, quando nós nos reunimos para aprender a palavra do Senhor, quando nós nos reunimos para receber a vontade de Deus na nossa vida, o Senhor está agindo a nosso favor. É automático. Quando nos reunimos com esse entendimento que eu não devo temer, quando nos reunimos com esse entendimento que eu não devo me assustar por situação nenhuma, o Senhor automaticamente está agindo a meu favor. Porque aqui Josafá, ele não estava vendo nada. Ele só sabia que 3 exércitos, uma grande multidão, vinha contra ele. Ok? E buscando ao Senhor, juntamente com o povo, na congregação, Deus vem a este moço, que era o levita, Jaaziel o nome, e pela boca deste moço, Deus falou ao rei e a todo o Judá. E a palavra do Senhor foi: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ok. Falou mais alguma coisa? Vamos lá. 2 de Crônicas 20, 16 e 17. Amanhã descereis contra eles. Então olha, não temais, essa peleja não é vossa, mas de Deus. Mas amanhã vocês descem. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha, amados, esta foi a instrução de Deus para esse povo. E onde há a voz de Deus, há segurança. Onde Deus fala, há segurança, há tranquilidade. 2 de Crônicas 20, 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O povo deu importância à voz do profeta e obedeceram. Porque aqui, amados, quando o moço fala, o rei poderia ter dito assim: que é nada. Não, a gente tem que se arrumar para a batalha. Poderia ou não poderia? Não, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos ver as estratégias. Onde já se viu descer e ficar parado, vamos todo mundo morrer. Vocês estão entendendo? Mas a importância de ouvir a voz de Deus pelo profeta e obedecer faz toda a diferença. Capítulo 20, versículo 20 e 22 diz, a 22: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Obedeceram. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas
e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados, eu quero aqui agora que você pense só um pouquinho comigo. Eles estão saindo para enfrentar os exércitos inimigos. Os exércitos inimigos, todos com armas, todos bem armados. Estão lá com R15, com metralhadora, com canhão, com lança-foguete, sei lá o que mais. Bem, uma artilharia pesada. 3 exércitos vindo para destruir um pequeno perto do que vinha contra eles. E eles saem ao encontro desse exército, armados com o quê? Com louvor a Deus. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Isso é tremendo, mano. Isso aqui é loucura para quem é natural. O homem natural não entende isso. Onde já se viu enfrentar 3 exércitos bem armados, cantando louvor a Deus? Mas foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. E aqui eu quero fazer uma ênfase no cantar e dar louvores, porque é o que está escrito: tendo eles começado a cantar e a dar louvores. Não foi antes que Deus fez isso. Foi quando eles começaram a cantar e a dar louvores. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon. Então, cantar e dar louvores, amados, entenda bem, cantar não é louvar. E louvar não é cantar. São 2 coisas diferentes, porque tem pessoa que canta e acha que está louvando. Então tem que deixar isso bem claro aqui nessa igreja. Que cantar é você pronunciar palavras em forma de música. E louvar é se entregar. Louvar é reverenciar, louvar é adorar sem limites. Isso é louvar. Por isso a palavra diz: tendo eles começado a cantar e a dar louvores. Versículos 23 a 25 diz: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha que loucura. Deus criou uma confusão entre eles e eles se destruíram. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Uia! Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas. Amados, isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom demais. Deus, além de nos dar a vitória, quando nós ouvimos a voz do profeta, cremos e obedecemos, crede nos seus profetas e prosperareis. Deus deu a vitória e ainda prosperou o povo. Olha, riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias. Ficaram 3 dias pegando o despojo, porque era muito. Quem fez isso? Deus.
Aí eu quero agora que você raciocine um pouquinho. Um dia antes, o que eles estavam lá? Todos com medo, buscando a Deus. Certo? Um dia antes, todos com medo, buscando a Deus, sem saber o que fazer. E no outro dia, eles estavam diante da vitória com bênçãos acrescentadas sem eles imaginarem. Receberam de Deus, mas eles nem imaginavam. O que eles estavam fazendo era ir para a batalha louvando a Deus. O que vai acontecer? Não sabemos, nós estamos indo aqui porque Deus mandou ir. E nós vamos e estamos louvando a Deus, porque Ele é digno de ser louvado. E chegam diante do campo de batalha já com todo o exército inimigo morto. E agora o que a gente faz? Agora a gente pega aí o que tem para a gente pegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dia antes o rei Josafá estava dizendo: Senhor, foi tu que nos deste essa terra por herança. E agora o inimigo vem para nos desapossar. Senhor, tu não executarás o teu juízo. Aí Deus, com certeza olha para Josafá e diz: espera que tu vai ver. Espera que tu vai ver, porque eu sou Deus que honro a minha aliança. Eu sou Deus que honro a minha palavra. Eu sou Deus que sei o que eu disse. E não sou homem para mentir. E nem filho de homem para me arrepender do que eu disse. Aleluia. Quando Deus está agindo na vida de alguém, meu amado, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do exército, não importa quantos exércitos venham contra para destruir, estes serão destruídos. O gigante cairá. Por quê? Está se ouvindo a voz do profeta, está se obedecendo, porque sabe que é voz de Deus. Então, quando se ouve a voz de Deus pela boca do profeta, se crê e obedece, a vitória é certa. O gigante não prevalece, os exércitos não vão prevalecer, vão ser destruídos. Mas tem o outro lado, que eu quero te mostrar a partir de agora. O que acontece quando não se ouve a voz do profeta verdadeiro? Quando não se obedece e acaba se ouvindo uma voz profética mentirosa. É muito sério isso. O povo de Deus, a maioria, está envolvida nisso, ouvindo voz profética mentirosa, e não ouve a voz do profeta verdadeiro. E a Bíblia traz uma passagem que nós vamos ler e revela a consequência de se dar ouvidos a profetas mentirosos. 1 de Reis 22, versículos 1 a 6. Nós vimos que Josafá e todo o povo ouviu e obedeceu. E nós vimos que Deus deu a vitória e ainda lhe acrescentou bênçãos, riqueza. Agora aqui, 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel, o rei Acabe. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja? A Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Josafá já tinha tido uma experiência grandiosa com Deus a respeito disso. Então ele diz para o rei Acabe: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens,
Olha que coisa, amados. Chamou 400 profetas, mas eram 400 profetas de Baal. Profetas mentirosos. Eram 400, não era um, era 400. E lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Olha, amados, esses 400 profetas sabiam o que o rei queria, certo? E esses 400 profetas falaram para o rei o que ele queria ouvir, não o que Deus estava mandando dizer. Assim é hoje nas igrejas. Muitos profetas estão falando o que o povo quer ouvir, e não o que Deus está mandando. E o povo se agrada disso. Por isso escolhe a igreja para congregar. Não, eu vou ali porque ali me agrada. E isso é mal. Porque aquilo que Deus manda dizer está escrito. Em 1 de Reis 22:7 diz: disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Porque Josafá percebeu que tinha algo errado. Fala, peraí, como é que 400 dá a mesma opinião? 400 na mesma hora diz: não, pode ir que o Senhor vai dar a vitória. E o rei ficou todo. Aí, tá vendo, Josafá? Vamos lá, vitória é nossa. E Josafá falou: viu, não tem aqui algum profeta do Senhor? Porque ele viu que ali tinha mentira. Então o rei estava feliz porque ele estava ouvindo o que ele queria ouvir. E há muitos assim. E aqueles que falam o que as pessoas querem ouvir, agradando um ao outro. Versículo 8 diz: respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda. Ó como é que Acabe sabia que aqueles 400 lá não eram confiáveis, mas ele estava dando ouvido. Assim é hoje, amados. Tem muito irmão nosso que sabe que o lugar não é confiável, a pessoa não é confiável e está lá recebendo da pessoa. Está lá recebendo do alimento. Então, olha o que o rei Acabe diz: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço. Por quê? Falava a verdade, não gostava. O profeta que fala a verdade, ele é odiado de quem não quer ouvir a verdade. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Amados, então tinha um profeta verdadeiro lá. Tinha um profeta que não profetizava o que o rei queria ouvir, mas profetizava aquilo que Deus mandava falar. Versículos 12 diz assim: todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Versículos 14 a 22. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Micaías já sabia de tudo o que estava acontecendo. A igreja está entendendo? Os 400 profetas já tinham falado para o rei que ele ia triunfar, e Micaías já estava sabendo. Josafá convenceu o rei a ir ao profeta verdadeiro. Chegaram e perguntaram para o profeta. O profeta zombou do rei, como quem diz: ué,
Você não quer ir? Já não falaram que você vai triunfar? Sobe e triunfarás. Como quem diz assim, não vai adiantar o que eu vou falar para você. Assim é com muitos hoje. A pessoa, ela até pergunta, mas aí a hora que ela recebe um não, ela não se contenta com não. Ele não sabe o que está falando, eu vou fazer do meu jeito. Vai, faz e quebra a cara. Versículo 16. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então mudou. Então disse ele. Aí então o profeta mudou a conversa. Vi todo Israel disperso pelos montes. Destruição. Como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para sua casa. 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito que é bom? Tá vendo? Não gostou. Ouviu a verdade que Deus estava mandando e não aceitou. Tá vendo? E ainda retrucou. Tá vendo? Mas somente o que é mal. Micaías prosseguiu, versículo 19. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Versículo 20. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Deus estava dizendo: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Os 400 profetas. O espírito mentiroso falou pela boca dos 400 profetas e enganaram Acabe. E um que era o profeta do Senhor que falou a verdade. Vamos continuar para você ver. Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Deus permitiu. Deus permitiu o espírito mentiroso falar pela boca dos 400 profetas e enganar o rei Acabe. A igreja está entendendo? 1 de Reis 22, 24 a 28. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Quando o profeta falou a verdade, ele tomou um tapa na cara. Porque não era o que o rei queria ouvir. Mas aí o profeta disse: tu vai ver naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconder. Porque quando Israel fosse destruído, esse Zedequias aqui, ele ia entrar em desespero. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. 27. E direis: assim diz o Senhor, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o. Olha, mandou prender o profeta. Com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Ele foi para a guerra. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouve isto, vós todos os povos. Versículo 34. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. O rei Acabe morreu e Israel foi destruído. O
Profeta que não dá ouvidos a Deus, dá ouvidos a espírito mentiroso. E estes trazem destruição e morte para o povo. A Bíblia diz isso, que nos últimos tempos, os demônios vão se transformar em ministros da justiça. Como que eles fazem isso? Eles enganam os pregadores. Atrás dos pregadores há um espírito mentiroso, assim como estava nos 400 profetas. A igreja está compreendendo? Então, eles fazem aquilo parecer uma verdade, e aquela verdade os leva para a destruição, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não vem para que tenham vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância é só Jesus. E é pela verdade, irmãos. Pela mentira não tem como. Efésios 4, 11 a 14 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, igreja, a vontade do Senhor, o desejo de Deus, é que todos nós venhamos viver a voz profética. Que todos nós venhamos obedecer, crer e obedecer na voz profética, na voz dos profetas de Deus. Porque é Ele mesmo quem concedeu. É o Senhor quem levantou. Para quê? Para que a igreja chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para não sermos mais como meninos, agitados de um lado para o outro. Né? Muitos dos nossos irmãos, agora vai vir o fulano de tal. Agora lá vai ser, amanhã vai ter a irmã Batatinha. Depois vai ser aquele lá ele revela. Nossa, ele tem o dom da revelação. Porque não sei quem lá tem o poder de cura, tem o poder da oração. Mas isso é coisa de meninos, de criança. E nós não podemos mais viver desta maneira, deste modo. Por quê? Esse tipo de coisa, esse tipo de pessoas induzem ao erro. Olha lá, está escrito, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então não é porque está no altar, não é porque está com o microfone, não é porque está com a Bíblia aberta, que está levando para o caminho reto. A maioria, desculpe falar, mas você sabe disso hoje junto comigo, a maioria induz ao erro. Amém? Então, que a palavra dê fruto no teu coração, para que a cada dia você se torne cada vez mais adulto e maduro na fé. Em nome de Jesus. Amém? Isaías 30, 20. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Então Deus testifica no teu espírito quem é o profeta dele. Os teus olhos conseguem discernir. Os teus olhos conseguem discernir a verdade e a mentira. Porque está escrito, embora o Senhor vos dê pão de angústia, água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Então, olha, a nossa vida, ela não é uma vida assim, Senhor, fala comigo, e pum, e pum. Aqui, Deus está falando comigo aqui. Não, não é, amados. Nossa vida não é assim.
Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino. Mas pastor, Deus fala pela palavra. Sim, Deus fala pela palavra. Mas Deus não é adivinhação. Sabe, eu abrir a Bíblia, colocar o dedo e ver o que Deus está na palavra. A palavra tem que estar em mim. A Bíblia já diz: seja a paz de Cristo o árbitro de vossos corações. Para tudo na minha vida, ouça igreja, para toda decisão que eu tenho que tomar na minha vida, a paz de Cristo tem que ser o juiz. Se eu vou tomar uma decisão X e eu não tenho paz naquela decisão, então eu dou um passo atrás, eu não vou fazer aquilo. Por quê? Porque eu não estou em paz. Agora eu vou fazer tal coisa e eu sinto paz no meu espírito. Opa, Deus está confirmando isso, então eu vou fazer. Então muitas pessoas quebram a cara porque querem fazer o que querem. Não querem ouvir o que precisam ouvir, querem ouvir o que querem ouvir, e até perguntam para Deus, só que aí Deus fala: não, não é assim, vai e faz. Assim como fez o rei Acabe. O espírito mentiroso enganou os 400 profetas, falaram para ele subir para a batalha que Deus ia dar a vitória. Foi consultar o Micaías, profeta verdadeiro. O profeta falou o que Deus mandou falar. Falou que ele ia ser morto, que Israel ia ser destruído. Ele mandou prender o profeta. Então uma coisa eu vos digo: a sua vida, ela está debaixo do governo soberano de Deus. E para a sua vida, Deus tem uma voz profética. E essa voz profética é o norteio, é o rumo da tua vida com Deus. E para você ser bem-sucedido nesta trajetória, você tem que aprender, crer nos seus profetas e obedecer. E você será bem-sucedido. Você prosperará. Então, a vida pessoal, a vida da nossa família, a vida da nossa descendência depende do que nós estamos recebendo deste altar. Cuidado com outras vozes, igreja. Elas podem te levar à morte e à destruição. Ouça, Deus deu a você uma voz profética verdadeira. Agora cabe a você crer e obedecer. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.